abençoado do Brasil, o ditador ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já promove perseguição política, agora chegou na perseguição religiosa, me colocando num inquérito, numa investigação absurda, simplesmente por minhas opiniões. Eu vou dizer um pedacinho do que falei. Eu estou tendo a minha liberdade religiosa perseguida, pastor Silas. O senhor foi o meu pastor, o senhor sabe que eu sempre fiz culto doméstico na minha casa. Eu tenho que ir hoje para a casa dos outros para orar toda semana. Eu tenho que sair de dentro da minha casa. Eu não posso fazer um culto religioso, porque ele não permitiu e eu pedi. Libera a bendição, libera os meus irmãos estarem comigo nesse momento. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o pastor Gerdau. Estamos aí por mais um Mundo Gospel Enlouquecido. E quero falar a respeito desses dois vídeos, tá? Com relação à perseguição religiosa. Na realidade, meus amigos, temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, para que a gente não venha cair no engano de muitas pessoas. Silas Malafaia, você acabou mesmo de ouvir aí no vídeo, que ele agora está sofrendo uma perseguição religiosa, a qual depois, no dia 7 de setembro, numa pequena manifestação feita em prol à anistia para Bolsonaro, Michele Bolsonaro, também diz sofrer uma perseguição religiosa. Mas antes de eu ler do 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 15, eu gostaria antes de falar e dar o recado tanto para Silas Malafaia e também para Michele Bolsonaro. Pastor Silas Malafaia, o Senhor em momento algum está sofrendo uma perseguição religiosa e eu vou provar aqui na Bíblia. Michele Bolsonaro também. A senhora em momento algum está sofrendo uma perseguição religiosa, a qual também vou provar na luz da palavra de Deus. Silas Malafaia, teve uma vez que eu vi pela internet onde você fez a Marcha para Jesus e você usou a Marcha para Jesus para atacar o Alexandre de Moraes do STF. E de lá para cá, cada momento que você aparecia nas redes sociais, você atacava, você xingava, você falava um monte de coisas contra o Alexandre de Moraes, que obviamente, cedo ou tarde, eles iriam cair em cima de você. Não estou dizendo que tudo que você está falando aí é mentira. Claro, eles vão tentar fazer de tudo para nos calar. Eles vão tentar fazer de tudo para que a gente não fale a verdade, para que a gente não tenha liberdade de expressão. Mas o fato de eles tentarem me calar, por eu pensar diferente contra o governo, que é o governo do Lula, que é o governo que nós estamos vivendo hoje, o fato de eu ir contra esse governo e eles tentar me calar não significa que eu estou sofrendo uma perseguição religiosa só porque eu sou cristão ou porque eu sou pastor. Não. O senhor foi intimado não porque está pregando a palavra de Deus. O senhor foi intimado porque o senhor atacou, porque o senhor xingou, porque o senhor falou um monte de coisas. E obviamente que cedo ou tarde eles iriam cair em cima de você, mas isso não é uma perseguição religiosa. Michele Bolsonaro também diz nessa manifestação que também sofre uma perseguição religiosa porque ela não poderia mais ninguém entrar na casa dela aonde ela fazia culto. É claro que o STF, Alexandre de Moraes, colocou um monte de polícias ali para cuidar de Bolsonaro. Então acredito eu que até um entregador de botijão de gás ou de compra, com certeza iria bater uma geral nele para perguntar quem é ele, certo? Para poder entrar. Então isso não declara como uma perseguição religiosa, até porque a senhorita mesmo disse que tem que sair da sua casa para ir na casa das pessoas para fazer culto. Pera aí. Se fosse uma perseguição religiosa,
nem na casa dos outros você poderia fazer culto. Pelo contrário, você seria perseguida, entrasse na casa, iria presa, e mais aquelas pessoas que estariam dentro com você daquela casa, no momento do culto, também seriam presos. Então, tanto Silas Malafaia e tanto Michele Bolsonaro não estão sofrendo perseguição religiosa coisíssima nenhuma. Isso daí é apenas para sensibilizar os crentes, isso daí é simplesmente para sensibilizar as pessoas, dizendo que estão tão próximos de Deus que do nada agora o Alexandre de Moraes e o STF toda resolveu perseguir justamente duas pessoas por perseguição religiosa. Mas a Bíblia diz, Michele Bolsonaro e Silas Malafaia, que no 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 15, diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. O que Pedro está querendo dizer aqui, que eu não posso ser perseguido porque eu roubei, porque eu matei, porque eu estuprei, porque eu fiquei me envolvendo com os negócios alheios, coisas que não tem nada a ver comigo. Isso não caracteriza uma perseguição religiosa. Caracteriza uma perseguição religiosa, sim, quando eu estou pregando a palavra de Deus nas praças, nas ruas, quando eu estou evangelizando, e aí do nada vem a polícia, chamado por uma outra pessoa, vai lá e me prende, não consegue arrumar nenhuma acusação. A única acusação capaz de encontrar ao meu respeito é de que eu estava fazendo baderna com o microfone porque eu estava pregando a palavra de Deus. A perseguição religiosa, ela se trata quando eu estiver pregando o evangelho dentro da igreja e de repente do nada, para a polícia, para todo o pessoal da justiça ir lá dentro da igreja, me prender e mandar fechar a igreja. Isso sim se caracteriza sim uma perseguição religiosa. A perseguição religiosa está para acontecer quando o pessoal fez uma proposta, certo, de multar um pastor em 465 milhões de reais, mais ainda o fechamento da igreja, caso ele fizesse com que uma pessoa saia do homossexualismo. Isso sim caracteriza sim uma perseguição religiosa. Tudo que você fazer contra as coisas deste mundo, contra as coisas erradas, contra o pecado deste mundo, que incomoda as trevas, claro, eles vão se levantar com tudo para a gente impedir de pregar a palavra de Deus. Em momento algum, Silas Malafaia, em momento algum, Michele Bolsonaro, você vê que em toda a Bíblia, Jesus reunido com pessoas para ficar atacando Roma, para ficar atacando o governo Roma, para ficar atacando os fariseus o tempo todo. Ele foi também perseguido pelos fariseus só porque ele disse que ele era filho de Deus. Ele foi perseguido. Ele não foi perseguido porque ficou o tempo todo chamando as pessoas, jogando as pessoas contra os fariseus, jogando as pessoas contra Roma. E isso Silas Malafaia está fazendo. Então não caracteriza uma perseguição religiosa para tu não, tá? Em momento algum a gente vê aqui Paulo que foi um homem perseguido, foi apedrejado, quase morreu na mão dos fariseus. Um homem que no final de sua carreira, no final de tudo, acabou tendo sua cabeça decapitada. Foi preso e morto. Sofreu-se uma perseguição religiosa por pregar a palavra de Deus. Agora você não vê em momento algum Paulo reunindo pessoas para ir contra Nero naquela época. Em momento algum você encontra aqui na Bíblia Paulo reunindo pessoas para fazer com que as pessoas vá contra os religiosos daquela época, contra os fariseus daquela época. E você não vê isso nem em Pedro, nem em Tiago, nem em Mateus, nem em Lucas, nem mesmo em toda a história da Bíblia, do livro de Atos, você não encontra nada onde diz
que um cristão, ou o apóstolo, ou até mesmo o pastor, ou algum missionário que fazia reunião para ficar levando as pessoas contra o governo e levar as pessoas contra os fariseus. Todos eles aqui que foram perseguidos foram por causa da palavra do Senhor Jesus, porque estavam pregando o evangelho. Por isso, Silas Malafaia e Michele Bolsonaro, vamos parar com essa demagogia e vamos parar com essa hipocrisia. Uma é você brigar pela sua liberdade de expressão, até aí eu concordo. Mas agora, caracterizar uma perseguição religiosa quando eles caem em cima, aí é fora de questão. Desse jeito, vocês estão pedindo que Deus pese a mão em vocês, porque isso caracteriza também uma mentira, porque vocês estão levando as pessoas ao engano e fazer com que as pessoas acabem entrando numa briga que nem deles é, certo? Então está aí provado aqui na Bíblia, do 1 Pedro, do capítulo 4, do versículo 15, que vocês não estão sofrendo nenhuma perseguição religiosa. A gente já lutava, Silas Malafaia, há mais tempo do que você. Enquanto nós estávamos aí nas ruas antigamente, quando eu era Raul Seixista, a gente estava brigando por liberdade de expressão. O que vocês, muitos pastores antigos, faziam? Aquele alcoólatra, aquele fumeiro, aquele maconheiro. Porque Raul Seixas, na época, todas as músicas dele eram contra o governo. Todas. Isso vem de Cazuza, vem também do Renato Russo, Jimi Hendrix, Janis Joplin. Todos eles já brigavam por uma liberdade de expressão. Os Racionais também brigavam por uma liberdade de expressão. E quando eles eram perseguidos, quando eles eram atacados, eles não falavam que era perseguição religiosa, porque tentavam calar a boca deles. Agora vocês não aguentam o repuxo, aí o que acontece? Falam que estão sofrendo uma perseguição religiosa. Só vou encerrar dizendo, só vai cair na lábia de vocês quem não lê a Bíblia e quem não pratica também a palavra de Deus, tá? Vamos parar com essa demagogia, certo? E vamos ser mais realistas com as coisas. Cuidado para que Deus não pese a mão em vocês, tá bom? Até a próxima do Mundo Gospel Enlouquecido, em o nome do Senhor Jesus.